Olá, meu nome é Patrícia Souza, pesquisadora em religião material. Atualmente ministro aulas sobre o assunto na PUC de São Paulo, no programa de Ciência da Religião. E hoje eu estou aqui para falar com vocês mais um pouquinho sobre o estudo das religiões a partir dos objetos. Nós vivemos num mundo onde nós nos misturamos com os objetos. Eles fazem parte da vida. Nós nos construímos como seres humanos a partir desses objetos, de diferentes formas. Alguns fenomenólogos, como Heidegger e Merleau-Ponty, chamaram a nossa atenção para esse fato. Heidegger, por exemplo, com seu conceito de ser no mundo, fala dos utensílios, e Merleau-Ponty fala da fenomenologia da percepção, mencionando impressões pré-reflexivas, ou seja, impressões causadas pela materialidade das coisas no mundo e que nos afetam primeiro, antes da gente formular um pensamento, sobre qualquer coisa. A gente não percebe esse processo, né? Mas esse fato de ser afetado pelos objetos aqui só depois vai virar um pensamento, né? Segundo Merleau-Ponty. A nossa relação com os objetos é tão intrínseca e tão íntima que nós nem nos damos conta da sua importância ou da ação dos objetos, da arquitetura, sobre nós. Só para exemplificar, né, a gente pode pensar no celular. Então, o uso do celular mudou completamente o nosso modo de viver, assim como um dia aconteceu com o automóvel, com a roda, com o fogo. Muitas vezes, os objetos são obviamente funcionais, né? Em que sentido? Eles nos possibilitam fazer coisas que o corpo humano sozinho não poderia. E aí, nesse sentido, eles são extensões do corpo humano, mudando o nosso espectro de ação, ampliando, né, tudo aquilo que a gente pode fazer. Um músico, por exemplo, ele se constrói, ele se faz com o seu instrumento. Uma chefe de cozinha com os seus utensílios de cozinha, com os seus ingredientes. Essa chefe de cozinha, ela passa a perceber o mundo a partir de um treinamento sensorial específico. Mas, além de mecanicamente funcionais, muitos dos objetos exercem uma função menos óbvia, mas igualmente importante. É o potencial que eles têm de gerar ideias e de, ao mesmo tempo, tornar essas ideias reais, tangíveis. É um processo dialético, nós somos criados pelas coisas, né, pelas nossas relações com os objetos, e depois nós temos ideias de outros objetos e criações a partir desse contato. Um contato com diferentes ambientes arquitetônicos, por exemplo, nos dá uma dimensão de como diferentes materialidades geram diferentes sensações e, portanto, diferentes pensamentos. Que ideias vêm à nossa cabeça, por exemplo, quando a gente está no estádio de futebol? E quais ideias nos vêm à cabeça quando a gente está num hospital? Né? Nós reagimos completamente diferente e a gente não percebe conscientemente, né, na maioria das vezes, a menos que a gente preste atenção, a influência, né, daquele ambiente. Né? A gente não está aqui falando nem de símbolo, nem de significado, mas o fato da gente estar imerso em formas diferentes, cores diferentes, sons, cheiros, né, e tudo que caracteriza um certo ambiente vai nos fazer ter pensamentos diferentes. Então, a gente vai ser afetado de maneira diferente e, consequentemente, pensar diferente, né? Então, cada lugar com seus objetos visuais, sonoros, olfativos e características espaciais nos afeta de modos diferentes. Se a gente pensar aqui num objeto específico, por exemplo, uma bolsa, né? O que é uma bolsa? Uma bolsa é um objeto útil para carregar outros objetos.
Mas quem usa uma bolsa, usa qualquer bolsa? Às vezes sim, mas em geral, uma bolsa escolhida, né, porque tem um certo tamanho, porque tem um modelo, porque tem uma cor, porque é de couro ou é de pano, e para cada conjunto de características de uma bolsa, aquele ou aquela que escolheu a bolsa tem ou quer ter uma determinada sensação que é materializada na bolsa. Assim, a materialidade torna visível, né, aquilo que de outra maneira seria invisível. Isso é particularmente mais evidente quando a gente fala de religião. Os ícones, a arquitetura, as roupas, as comidas sagradas, e até as interdições alimentares materializam e tornam sensíveis algo que de outro modo seria mais difícil de crer. E mesmo as religiões iconoclastas, né, aquela que são contra o uso de objetos religiosos, não tratam a materialidade com indiferença. Elas recusam deliberadamente a materialidade, chamando isso de idolatria. E isso já é em si uma característica materialista, né? Então não é tanto faz ter ou não ter objeto, né? Existe uma proibição contra os objetos. Então isso vai criar um outro ambiente que é em tese isento de símbolos ou de objetos, né? Mas isso também vai causar uma sensação. Isso remete a algo que é, em religião material, chamado de agência dos objetos, ou seja, é aquela impressão que os objetos ou a ausência e proibição deles nos causam e que vão gerar sensações, vão transformar, que vão se transformar em pensamentos e eventualmente ações. Por que as pessoas fazem reverência, né, cumprimentam, vestem, banham e até dão comidas às imagens de santos? O campo religioso é o lugar onde os objetos parecem ter mais agência, embora muitas vezes os objetos de arte, né, possam também alcançar essa mesma importância. É o que disse um antropólogo americano chamado Alfred Gell, que estudou profundamente a importância que atribuímos aos objetos. Ele desenvolveu um conceito chamado de pessoa distribuída, ou seja, é como se uma pessoa, ou um santo, ou uma ideia, que pode valer como uma pessoa, fosse espalhada, distribuída, agindo sobre outros sujeitos através dos vários objetos. Jesus Cristo, por exemplo, né? Ele está presente na vida de milhões de pessoas que têm contato com as suas imagens em residências, igrejas e outros locais públicos. Assim como Van Gogh ainda está vivo, né? Nos museus, nas milhões de cópias de seus quadros, né? Espalhadas pelo mundo. Esse mesmo autor, o Alfred Gell, né, usa uma metáfora interessante para descrever esse processo. Ele disse que objetos, especialmente os religiosos, são como embaixadores, né, dos deuses, das divindades, exemplificando, né? Assim como o embaixador da Índia é a Índia no Brasil, né? Ele está representando, mas não só como símbolo, né? Mas de forma literal, as imagens são os deuses em diversos lugares, né? Então não é só uma representação simbólica, né? Mas em muitas religiões, muitos objetos são os deuses, né? Nesse sentido do embaixador, é uma parte daquele Deus. Então, é uma agência daquele Deus mediada por um objeto. É assim que ele explica a nossa atitude de reverência, né, perante a certos objetos, porque esses objetos são os deuses, não o Deus, né, total, mas representa nesse sentido do embaixador.
Como sentimos quando ouvimos que um museu pegou fogo e as obras famosas foram queimadas? Quem tem coragem de destruir imagens religiosas? Seria como matar alguém, né? Pior até, talvez. E é claro que tem os casos de destruição de objetos religiosos, né? A gente vê muito, tem visto, infelizmente, muito isso na mídia. Mas aí é exatamente por reconhecer que esses objetos têm um poder, têm algum tipo de agência. Se fosse um objeto qualquer, não precisaria ser destruído. Esse é o caso de, né, de muitos dos terreiros de religiões de matriz africana que foram destruídos por grupos de outras religiões. Então, né, como a gente vê nessa foto, né? Então aqui tem é um caso de um terreiro em Araraquara que foi atacado, né? Então a gente vê aqui as várias peças, né? E se a gente reparar, né, tem algumas que estão sem a cabeça, né? Então a gente percebe que parece uma intenção. Então, né, muitos desses objetos, né, de uma forma negativa, eles também são considerados importantes por outras religiões. Então, mesmo algumas religiões que se dizem iconoclastas, né, elas acabam contraditoriamente reconhecendo a agência dos objetos. E tem o caso, né, como em outras religiões, por exemplo, aqui a gente vê uma foto do sikhismo, onde o livro sagrado, né, ele tem uma grande importância não só pela mensagem que ele contém, mas como um objeto mesmo. Então, a forma como ele é guardado, a forma como ele é exposto. Então, aqui a gente vê o livro que está sendo guardado, né? E ele é embrulhado em vários panos. Tem 3 pessoas para fazer isso. Então, é todo um ritual só para tirar né, esses panos do livro e depois para cobrir de volta após o ritual. Então, a gente vê aqui que não é só pela mensagem, mas o livro, enquanto um objeto, né, é também sagrado, inclusive dessa maneira que o Alfred Gell pode, né, mostra para a gente, né, a questão do embaixador. Então, nesse caso, né, o livro é um objeto sagrado. E dessa maneira, a gente percebe como é possível estudar, né, as religiões através dos seus objetos. Então, dependendo das perguntas que eu fizer, da investigação que eu fizer, eu posso descobrir várias coisas sobre uma determinada religião ou sobre como as pessoas praticam aquela religião, da maneira como eu olhar a relação das pessoas com estes objetos, né, eu posso extrair várias informações. Não só no caso da religião, mas a cultura material também se preocupa, né, em avaliar e compreender a nossa relação com os objetos, como eles nos afetam. Mas a religião material, né, trata aí da cultura material aplicada ao estudo da religião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima semana.